Olá, é muito bom começar mais esta explicação. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema fascinante: a literatura brasileira. Mas olha, a gente não vai ficar só olhando para uma pilha de livros antigos, não. A ideia aqui é acompanhar uma verdadeira história de amadurecimento. Imagina a literatura como se fosse a protagonista de um filme, sabe? Aquela que começa a vida meio sem voz, totalmente dependente, e vai ao longo de 500 anos descobrindo e conquistando a sua própria independência autêntica. É uma jornada e tanto de crescimento, cheia de cores, sotaques diferentes e questões sociais que são a nossa cara. Ok, vamos mergulhar nisso. Porque a premissa é quase irônica, né? Pensa bem, a grande maioria das tradições literárias pelo mundo afora nasce de lendas ancestrais de heróis épicos gigantescos, mitos folclóricos. Mas aqui no Brasil, nosso nascimento literário foi altamente administrativo, burocrático mesmo. A literatura não começou como um esforço artístico ou uma inspiração divina, mas como um registro prático, um documento oficial do governo. É, com certeza, um ponto de partida super improvável para uma das literaturas mais ricas que existem. Para organizar essa jornada enorme de 5 séculos, a história foi dividida nestes 5 capítulos bem fáceis de digerir. Primeiro, o surgimento através de documentos. Depois, a era colonial com o barroco e o arcadismo. Em seguida, a era nacional dos românticos e realistas. Aí vem a ruptura modernista e, para fechar com chave de ouro, os grandes expoentes da história. Com essa linha do tempo, as fases de crescimento ficam super claras. Lá no comecinho, em 1500, é só aquele registro da chegada. Depois, nos séculos 17 e 18, a gente entra numa fase de imitação. É quase como uma criança imitando os pais, copiando fortemente as raízes europeias. Já no século 19, a era nacional desperta aquela busca pela própria identidade. Até que no século 20, o modernismo chega chutando a porta, como uma rebeldia adulta, quebrando todas as regras para finalmente estabelecer a verdadeira identidade literária do país. Então, vamos para o capítulo 1, o surgimento através de documentos. O quinhentismo marca uma origem que é puramente prática. É absolutamente crucial entender que os textos dessa época inicial não foram feitos para expressar emoções profundas ou criar visões artísticas. A necessidade ali era estritamente funcional. A missão era descrever a nova terra, relatar as viagens e, por meio dos textos jesuítas, promover a catequização. Era literalmente uma literatura de informação, uma espécie de grande inventário de descoberta e colonização. E o marco zero disso tudo, o momento exato em que a coisa toda começa de verdade, é a famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, lá de 1500. Essa carta é a certidão de nascimento do país e, por consequência, o primeiríssimo texto da literatura brasileira. Basicamente, um relato totalmente descritivo enviado de volta para Portugal. O que nos leva ao capítulo 2, a Era Colonial, que engloba o Barroco e o Arcadismo. Isso ilustra brilhantemente a enorme tensão estética dessa fase. Avançando um pouco nos séculos, a gente chega na juventude formativa dessa nossa literatura. É o momento em que a expressão artística de fato começa a dar as caras no Brasil, embora ainda imitando muito os estilos da Europa. De um lado da balança, a gente tem o Barroco, totalmente mergulhado na angústia, no drama pesado e na complexidade daquele conflito entre o sagrado e o profano. Do outro lado, o arcadismo aparece como um retiro perfeito. É a busca pela simplicidade clássica, a paz de uma vida bucólica, um verdadeiro pêndulo de emoções. Focando primeiro no Barroco, que dominou geral o século XVII. O coração desse movimento é a literatura de contrastes, sabe? Aquele rebuscamento extremo, o dualismo feroz entre a fé e a razão. E não tem exemplo melhor para esses contrastes absurdos da época do que o poeta Gregório de Matos. O estilo dele era tão afiado e as críticas tão implacáveis que ele ganhou um apelido famosíssimo e super sombrio, o Boca do Inferno. Em contraste direto com isso, o século XVIII traz o arcadismo. Dá para pensar nisso como uma reação deliberada, uma resposta exausta mesmo a todo aquele drama pesado do Barroco. Havia uma necessidade imensa de equilíbrio clássico e de simplicidade. Era a idealização total da vida no campo para fugir do caos da cidade. O grande nome dessa fase é Tomás Antônio Gonzaga, que imortalizou esses ideais de paz na sua célebre obra Marília de Dirceu. Entrando agora no capítulo 3, a Era Nacional, focando nos românticos e realistas. Aqui a história ganha um contorno bem emocionante, entrando numa fase de despertar apaixonado.
O Brasil finalmente conquista sua independência política e a literatura começa a procurar a sua própria alma cultural de forma muito intencional. A era nacional é dominada por essas duas visões opostas. Primeiro, o romantismo vem construindo fantasias apaixonadas e nacionalistas, criando heróis indígenas incrivelmente idealizados. Mas logo em seguida, o realismo atinge a literatura como um banho de água muito fria, revelando verdades psicológicas duras e focando no ser humano com todas as suas falhas, sem idealização nenhuma. O romantismo do século XIX agiu meio que como a adolescência emocional da nação. Existia uma obsessão maravilhosa por definir a identidade nacional através de um sentimentalismo muito intenso. Autoras que são fundamentais, como José de Alencar, Gonçalves Dias e Castro Alves, romantizaram as figuras locais de um jeito lindo. Eles transformaram um indígena no grande herói épico que faltou nos relatos lá do descobrimento. Era a construção genuína do orgulho de ser brasileiro. Mas a juventude passa e a maturidade sempre chega. O final do século XIX traz o realismo e o naturalismo, e o tom muda da água para o vinho. O foco agora é na análise psicológica profunda, na objetividade, numa crítica social fortíssima. É uma época muito mais aterrada e observadora. E é absolutamente impossível falar dessa era sem mencionar Machado de Assis. Ele é o expoente máximo, um pilar inabalável da nossa cultura e o ápice absoluto de todo este período. Quase em paralelo a esse fim de século, a gente também vê os movimentos do parnasianismo e do simbolismo. Eles funcionam ali como uma fase de transição. Sabe aquela calmaria estressante antes de uma grande rebelião? O parnasianismo, com figuras como Olavo Bilac, era obcecado pela perfeição estrutural, pelo lema "a arte pela arte" e por um rigor formal absurdo. Já o simbolismo, encabeçado por Cruz e Souza, mergulhava a fundo no misticismo e num subjetivismo muito intenso. Estava tudo esteticamente preparado para uma ruptura gigantesca. Isso nos leva direto ao capítulo 4, a ruptura modernista. Então, o ponto crucial aqui é que a nossa história atinge o seu grande clímax. Aquela nossa protagonista literária está finalmente pronta para estilhaçar as regras e assumir a sua forma mais autêntica, totalmente sem filtros. O modernismo não foi só um novo estilo de escrita, foi a emancipação cultural definitiva. O movimento rompeu de forma até agressiva com todos aqueles moldes do passado europeu que ainda prendiam a criação. O objetivo único era encontrar uma linguagem que fosse legítima e puramente brasileira. E o evento definitivo, a verdadeira explosão que mudou a paisagem literária do Brasil para todo sempre, aconteceu em 1922. A Semana de Arte Moderna foi o palco perfeito para jogar na cara da sociedade essa nova forma de pensar e fazer arte. Foi, sem dúvida alguma, um divisor de águas permanente. E quem foram os grandes rebeldes à frente dessa mudança toda? Foram nomes que ficaram eternizados, como Mário de Andrade e Oswald de Andrade, seguidos um pouquinho depois pela maestria inigualável de Carlos Drummond de Andrade. Foram eles que lideraram e defenderam com unhas e dentes o uso de uma voz coloquial, crua, do dia a dia, e, acima de tudo, uma voz unicamente nossa. Chegamos, então, ao capítulo 5, os grandes expoentes da história. Agora, o que é realmente interessante sobre esta seleção é que ela funciona como uma matriz perfeita. É o resumo definitivo para a gente memorizar a grandeza da nossa literatura. Olha só, a gente tem Machado de Assis, o gênio da psicologia e da ironia em Dom Casmurro. Tem o Guimarães Rosa, que simplesmente revolucionou a linguagem recriando o sertão em Grande Sertão Veredas. A Clarice Lispector, mestra indiscutível da introspecção e do fluxo de consciência em A Hora da Estrela. O Jorge Amado, retratando toda a alma e os problemas sociais da Bahia em Capitães da Areia. E, claro, a Cecília Meirelles, dona de uma das vozes poéticas mais potentes e sensíveis da nossa história, com o Romanceiro da Inconfidência. Mas a jornada não parou naqueles grandes mestres do século XX, não. O mais legal de tudo isso é que aquela chama, acesa lá atrás há 500 anos, continua evoluindo num ritmo aceleradíssimo hoje em dia. O universo literário contemporâneo transborda com vozes novas e vibrantes, trazendo perspectivas que são super frescas e absolutamente necessárias sobre raça, gênero e toda a complexidade da vida urbana. A nossa literatura está inegavelmente mais viva do que nunca. E toda essa retrospectiva deixa a gente com um pensamento final bem provocativo. Quando se observa uma história tão vasta assim, saindo de diários burocráticos de viagem e chegando até essas obras-primas contemporâneas, fica claro que o palco está escancarado. A jornada de amadurecimento não acabou.
Então, fica aqui o convite para continuar explorando essas obras fascinantes e descobrir por conta própria os nossos talentos. Afinal, depois de 5 séculos, quem será que vai escrever o próximo capítulo? Muito obrigado por acompanhar mais esta explicação.